Irmãos, o tema que a gente vai abordar é muito delicado e por isso eu conto com a vibração de vocês. Porque aqui, nessa plateia, deve ter gente ou que ainda está muito depressivo, ou que já pensou em se matar, ou ainda pensa nisso. Aqui, desencarnados, estão irmãos nossos que no momento de fraqueza não conseguiram resistir a um convite nefasto e saíram da vida física, mas que já sabem, porque estão aqui desencarnados, que Deus nunca desiste, jamais, de nenhum de seus filhos. E essa é a mais consoladora das mensagens que o Cristo nos traz no seu Evangelho, com a sua própria presença em nosso mundo, indo até o final da sua tarefa, fazendo um sacrifício que nos exime de qualquer outro ritual ou sacrifício, já que uma vez Ele mesmo fez a grande caminhada e a grande jornada que nos inspira. Queria dizer da alegria de estar aqui pela terceira vez em Uberlândia, falando nesse primeiro congresso, que eu sei que será uma série de muitos congressos, que Rubens e todos que fazem essa estrutura do movimento espírita aqui de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, estão aqui fazendo, do 7º ano de aniversário dessa web rádio, que nos permite estar com vários eventos em casa, ouvindo. Mas voltar a esse tema para a gente começar fazendo alguns questionamentos. Nós sabemos, vamos esquecer por 30 segundos que nós somos espíritas. Esqueçam a ideia de mundo de regeneração. Precisaria ser espírita para, analisando os acontecimentos do planeta no momento, chegar à seguinte conclusão: estamos vivendo um tempo de crise? Será que se a gente ouvisse por um dia a notícia produzida pela humanidade, não nos daria a impressão de que alguma coisa está em desconstrução no momento, ou que alguma coisa nova está sendo construída ao mesmo tempo? E que nessa crise na qual nós nos encontramos, e aí eu estou falando aqui, esqueça por 30 segundos que nós somos espíritas. Nessa crise na qual nós nos encontramos, se perde todas as referências de valores, de ética, dignidade, sendo nunca uma apenas crise financeira, nunca apenas uma crise política, e eu não estou falando só do Brasil, nunca apenas uma crise no campo da fé, ou como o nosso querido irmão falou, da família, e desse apelo tão lindo que ele fez sobre o desejo de estarmos juntos, nunca desistindo dos nossos filhos. Será que não dá para perceber que essa é uma crise que ela tem características bem diferentes das outras? Todas as outras crises da história humana, elas se concentravam num setor. Uma crise no modelo de fé durante a Reforma e Contra-Reforma, uma crise no modelo civilizatório após o fim da Idade Média, com o Renascimento, com as descobertas científicas, uma crise do modelo de economia com o início da industrialização, uma crise de sentimento de existência e de humanidade após o dia D de 1945, quando começa o fim da Segunda Guerra Mundial e a gente se vê diante de um capítulo negro da história humana. Nós estamos diante de uma crise sem precedentes, porque é uma crise que atinge tudo: a ciência, a família, a religião, as culturas e as intimidades. Porque em período de crise, os seres humanos por dentro entram em processos de crise. E tem um conceito que eu gosto muito de usar, porque a partir dele a gente começa a refletir sobre essa crise para entender por que tem aumentado os casos de suicídio e de depressão no planeta inteiro. Um pensador chamado Gramsci, ele vai dizer que nós temos uma crise quando o modelo velho insepulto já não dirige mais os vivos, e o novo não se explicitou e por isso não está qualificado para orientar o presente. Traduzindo, nós temos uma crise quando o modelo antigo não serve mais, mas não tem um modelo pronto para substituir. Jorge nos falava do modelo de família. O modelo de família do passado, da minha educação, por exemplo. Quem aqui pagou moral e cívica, por favor, levante a mão sem vergonha, que está velho, eu sei. Vocês sabem que o Aeróbus está esperando a gente brevemente, né, Jorge? A gente está já chegando lá. Nós somos de uma geração de educação Wi-Fi. Você sabe que rede Wi-Fi é quando você acessa a internet sem fio, né? A minha educação era assim. A minha mãe olhava a 100 metros e eu entendia o que ela queria dizer. Essa família funciona hoje em dia? Mas a família de hoje em dia está funcionando? Entende? O modelo antigo não dá mais por conta e o novo não está funcionando. Crise. Nós temos isso na fé, nas ciências, na sociedade, na cultura. Vamos pegar um traço de deslinho cultural. Vou pegar só um ponto para vocês perceberem que em momento de crise, temporariamente se perde a escala de valores para a construção do novo.
mas é temporário. Nenhum discurso caótico, nenhum discurso depressivo. Temporariamente, temos uma crise. Eu vou citar o que Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Por que quando analisamos a história humana, nós temos uma impressão de que, ao menos do ponto de vista moral, ao invés de avançar, recuamos? Pergunta inteligente, como sempre, as que ele faz. Porque, materialmente, a gente avança. Quem tinha um Ericsson nos anos 80 e tem um iPhone hoje, sabe como a gente avança materialmente. Moralmente, é que é a grande questão. E os espíritos respondem: engana, e se observares bem, verás que a humanidade avança. Mas, às vezes, é necessário que o mal chegue ao extremo para que o homem sinta a necessidade do bem e das reformas. Entenderam? Às vezes, é necessário que o mal chegue ao extremo para que os homens sintam a necessidade do bem e das reformas. Esse tempo. Chico Xavier disse que, conversando com Emmanuel, escutou dele que, nesse período de transição mais crítico, muitos irmãos nossos que estavam sem encarnar no planeta teriam uma oportunidade de voltar aqui, para fazer o que a gente chama de uma recuperação. Para ver se fica na escola terrestre, que vai mudar de patamar, vai virar uma certa universidade, e quem está no ensino médio ou passa no Enem, ou vai ter que ir para outra escola, continuando com o amor de Deus a assistir. E esses irmãos nossos, comprometidos em vários campos, especialmente da sexualidade, começam a reencarnar nos anos 60. Chico disse que uma vez estava em São Paulo, caminhando na avenida, quando finalmente ele viu pela primeira vez uma revista pornográfica. Ele fez: e chegaram. E era só o começo. Se ele estivesse aqui hoje, ele ia ver que eles estão... Parece aquela assim: está dominado, está tudo dominado. Esse temporário momento em que o mal dá sua última festinha de despedida, porque o bem sempre impera, o dia sempre amanhece. E a gente observa isso se a gente pegar um traço de cultura. Vamos pegar aqui dos anos 70 para cá, para a gente pegar um traço de cultura. Eu não vou falar da Vila Sésamo para não deprimir essa geração, mas a música que definia a minha infância, por exemplo, era assim: marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Tem poesia? Tem letra? Tem melodia? Autor? Gilberto Gil. Depois veio a primeira paixão da minha vida, Simone. Ela não sabe que eu existo, mas eu fui apaixonado por ela. E a música que definia aquele início de programação infantil da minha já pré-adolescência era: depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo para um mundo melhor. Tem música, tem poesia. Tudo estava muito massa até que nos anos 80 para 90, no mercado fonográfico infantil no Brasil, entra um fenômeno, cuja música tema desse fenômeno é de uma hermeticidade poética quase que shakespeariana. Mas eu acredito que vocês de Uberlândia podem me ajudar a interpretar a profundidade poética dessa música que diz: Hilari, Hilari, Larie, oh, oh, oh. Tem poesia, tem melodia. Começa-se a geração das músicas em que não se diz nada. Oh, 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 aê, 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 oh. Tava até bom, porque depois disso começou a descer na boquinha da garrafa e nunca mais parou. Quando a gente pensa que eles vão superar a capacidade de serem pornográficos, colocar o papel da mulher de forma chula e defender a ideia da traição, da vulnerabilidade, da desconstrução familiar, eles conseguem ser mais baixos ainda. É um tempo de crises. E em tempo como esse, ficamos vulneráveis. Mas nem todas as pessoas são vulneráveis do mesmo jeito. A gente observa que o que de fato gera angústia não é o evento, mas a reação que eu tenho a esse evento. Na mesma família, por exemplo, se tem um pai que é alcoólatra, e tem 5 irmãos que são filhos desse pai, uns se traumatizam, um reproduz vir alcoólatra, o outro vai morar fora para fugir dessa angústia familiar, mas cada um reage de uma forma. Então, quando a gente pensa em depressão e suicídio, a gente pensa o seguinte, em algumas perguntas que eu pretendo tentar fazer a gente refletir hoje. Por que uns são vulneráveis às dificuldades da vida e outros não são? E por que uns se deprimem e se matam e outros não? E como construir competências para superar as dificuldades da vida? E, finalmente, qual é a proposta espírita cristã para uma vida equilibrada? É mais ou menos sobre isso que a gente vai tentar falar hoje aqui, começando a tentar explicar como as ciências do comportamento humano tentam descrever a vulnerabilidade psicológica. Entenda o seguinte,
A partir do advento da psicanálise, se começou a estudar a angústia humana, a dor humana. E a contribuição de Freud e todos que vieram depois dele foi fantástica, porque até então não havia nenhum tratamento adequado para os transtornos emocionais. E por causa do avanço dessas pesquisas e da medicação que começou a ser desenvolvida, parte significativa, em mais de 85% dos casos depressivos, com a medicação e tratamento adequado, o indivíduo sai do processo. Só que se concentrou tanto durante esse primeiro início da psicologia, da psicanálise, enfim, de todas as ciências do comportamento humano, naquela incapacidade, na incompetência, que se construiu muitas teorias para explicar as patologias, mas se esqueceu de construir teorias que explicavam as nossas competências. É muito fácil descrever quando alguém é incapaz, mas nunca ninguém conseguiu diagnosticar a competência humana. E hoje, essas ciências estão voltadas à chamada psicologia positiva para perceber o seguinte: por que uns são vulneráveis e outros não? Então, há competências que podem ou não ser desenvolvidas. A grande questão seria, a personalidade seria essa explicação para a gente de como se constrói um indivíduo capaz? Então, as primeiras questões da pesquisa foi, seria o QI, ou seja, a capacidade de inteligência da pessoa, que definiria ou não a vulnerabilidade dela? Pessoas mais inteligentes são menos vulneráveis? Não, muito pelo contrário. A gente vê que, às vezes, uma inteligência desprovida de valores de espiritualidade torna o indivíduo propensamente depressivo, porque como ele vê de forma crua a sociedade sem fantasias, ele dói, ele sofre. Ele vê o mundo cru e sofre com esse mundo, porque ele não tem uma busca e um sentido de esperança. Seria então o ambiente no qual esse indivíduo foi criado, a educação que ele recebeu ali, seria a cultura. Por exemplo, os brasileiros seriam menos propensos à depressão que os suecos? Seria o gene, estaria na resposta genética de uma tendência familiar? Seria gênero, mulheres versus homens? Seriam orientações sexuais homoafetivas ou heterossexuais que definiriam mais ou menos competência para a superação das dificuldades da vida? Ou seria a condição social na qual eu vivo, uma família de classe média baixa, classe C, classe média alta, rica, enfim? Nenhuma dessas variáveis explica. Portanto, as pesquisas começaram a ser adiantadas até que chegou a um processo em que todas as teorias chegaram a uma conclusão comum. E é interessante isso, porque a gente sente, quando Kardec começa na construção da terceira revelação, a construir três aspectos, ciência, filosofia e religiosidade, né, que é a espiritualidade, o aspecto moral, nós temos a ideia de que a ciência está se encaminhando para a descoberta daquilo que já foi aventado pelos livros sagrados, mas que houve um distanciamento por causa da perseguição do conhecimento humano. Mas todas essas ciências do comportamento chegaram à seguinte conclusão: todos os seres humanos já nascem com alguma coisa pronta, intrínseca. Alguma coisa já vem no equipamento da gente. Algo vem inato. E não é igual para todo mundo. Varia de ser humano para ser humano. Então eles começaram a pesquisar. Como é que a gente pode encontrar essa variação? De onde é que vem? Aquilo que a gente chama de psicologia comportamental começou a entender que talvez essa variação viesse das experiências humanas acumuladas. Outros, da aprendizagem social, seria a capacidade de aprender com os outros. Os que trabalham com a psicanálise pensam na libido e nos impulsos inconscientes. Os que trabalham com a teoria da autorrealização, como Maslow, pensam que é um indivíduo que está dotado para a construção de competências. Os psicólogos evolucionistas pensam na questão dos genes diferentes, e os geneticistas, especificamente, pensam que seria aquilo que o Richard Dawkins criou como The Selfish Gene, o gene egoísta. O Richard Dawkins é o mesmo autor de Deus, um Delírio. Um livro em que ele argumenta fortemente a ideia de que as sociedades que acreditam em Deus são mais violentas do que não acreditam. Lamentavelmente, ele está equivocado. Exatamente nas sociedades onde não tem nenhum tipo de religião que se cometeu as maiores atrocidades e assassinatos de milhões de almas humanas. Mas é um livro importante de ser lido porque lembrem-se que Kardec nos convida para ter uma capacidade de fé racional, argumentando frente a frente com a razão em qualquer época da humanidade. Os argumentos são interessantes e muitas religiões não têm respostas, mas nós temos. A partir, inclusive, das primeiras perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, nós conseguimos dialogar com o autor de Deus, um Delírio, sem delirar nenhum momento com relação a Deus. Se começou então a perceber, se a variância não explica tudo por si só, haveria alguma coisa a mais? Quando a gente vai para um congresso de psiquiatria, de neurologia, de psicologia, que eles começam a falar que seria cultura, genética, e se você levantar a mão e fizer
E os gêmeos chipófagos? Aquelas crianças que nascem coladas e que estão sempre juntas, no mesmo lugar, no mesmo momento. Porque eu posso explicar que eu tenho 2 filhos gêmeos e que um ficou introvertido e outro extrovertido, porque um dia um ficou com febre, ficou em casa, e o outro foi para a escola. Mas aquele que ficou em casa pegou uma grande briga do pai e da mãe, e o pai bateu na mãe, e aquele evento por si só traumatizou, por isso ele ser introvertido e o outro é extrovertido. E os chipófagos, que estão sempre juntos, na mesma hora, no mesmo lugar? Aí eles não têm resposta, porque chegaram à seguinte conclusão, que esses equipamentos standard não explicam o que eles chamam de variação do ambiente não compartilhado. Ou seja, todas as pesquisas com apuro estatístico significativo sobre personalidade concluem que entre variância atribuída a genes, a ambiente compartilhado, a cultura, a sexualidade, explicam 49% da personalidade. 51% os cientistas não sabem de onde vem. Não espalha que é reencarnação, que eles estão chegando lá. Deixa eles pesquisar. Já sabem que não sabem. Já é um bom começo. Ou seja, 49% se explica aqui, materialmente falando. 51% não sei de onde vem. Eles começaram a dar nomes esquisitos. Eles pensaram, por exemplo, em dar um nome de aleatoriedade. É um nome que eles dão. Não, isso é uma coisa aleatória. Sabe quando você não consegue explicar o que o paciente tem, você diz que ele tem virose? Pronto, é virose. Né? Então é aleatoriedade. Não é uma resposta que a ciência se satisfaça. Dá para a gente ir um pouco mais profundamente. E aí a gente começa a perceber sobre a ideia biológica de ruídos, desenvolvimental também, que são alguns argumentos, até que a gente chega ao que hoje nós conhecemos como resiliência psicológica. Se eu vejo que meu copinho d'água está aqui, vai explicar claramente o conceito de resiliência. É um conceito da física que diz que resiliência é a capacidade que um material tem de voltar para o estádio anterior depois de sofrer uma pressão. Esse copo de plástico tem uma resiliência. Eu aperto, depois ele volta. Mas há um limite. Ele é resiliente até aqui. Imagine que seja um trauma infantil. Você está numa condição adversa, infantil, relacionamento difícil dos pais, provoca uma pressão psicológica e um certo trauma, mas depois de um tempo, se esse indivíduo é resiliente, uma vez que cessa aquilo, ele volta ao seu estado normal. Mas se a pressão for além do ponto de resiliência, esse copo volta ao estado normal? Nunca mais. Então, o que faria alguns indivíduos mais resilientes do que outros? Eu acabei de destruir o meu copo de água, mas tudo bem. O que faria um indivíduo mais resiliente do que outro? Então, se começou um conjunto de pesquisas. E se começou a agregar alguns conceitos, por exemplo, habilidade de voltar rapidamente para o seu usual estado de saúde ou espírito depois de passar por doenças, dificuldades, o que a gente chamaria de resiliência de caráter. Um exemplo claro de resiliência de caráter é a biografia de Chico Xavier, que tem aquela infância extremamente difícil, aquela convivência com a madrasta extremamente difícil, passa por todos aqueles sufocos que vão entre a tragédia e a comédia, porque a vida dele vai entre a tragédia e a comédia, mas não só a dele, a de todos nós. E ao final de tanta dor, de tanta angústia, a resposta daquele homem é a transcendência. Porque ele sai, exatamente como no mito, que você falou no final, belíssimo, em homenagem ao sagitariano que sou eu, você colocou lá o centauro. Brincadeira. A ideia de que mesmo ferido, ele serviu. Esse convite tão belo que nos foi feito aqui no final. Mesmo ferido, ele serviu. A grande questão é essa. Vamos tentar descrever esse ambiente. Estamos aqui na Acrópole, em Uberlândia. Estamos num evento cristão. Concordam comigo? Bom, se a gente está num evento cristão e Jesus disse que veio para os que estão doentes, não para os que estão sãos, o que é essa sala? Uma sala de espera de emergência. Tem indivíduos mais doentes e menos doentes. Concordam comigo? Geralmente, aquelas pessoas que trabalham ativamente no movimento espírita são os mais doentes. Porque o paciente que passa mais tempo no hospital está na UTI. Concordam comigo? Então, aquele que vem como simpatizante, ele é um doente que não sabe ainda que está doente. Não é que ele esteja bom, ele não sabe ainda que está doente. Quando a gente vem, seja aqui na presbiteriana, na congregacional, na catedral, buscar o Cristo, a gente tem um primeiro movimento que precisa para se relacionar com este que é o nosso modelo de comportamento.
é a humildade de reconhecer a nossa fragilidade. E o fantástico é perceber a grandiosidade de um Deus que, mesmo diante de tanta imperfeição, de tanta incapacidade, nos ama profundamente, porque, ao contrário de nós, limitados e infantis, que enxergamos as nossas incompetências e sombra, Deus sabe do projeto luminoso que tem para a vida de cada um de nós aqui. Porque Ele nos ama particularmente. Sondando os nossos corações, como diz Davi, sondando quer a gente esteja em pé, que a gente esteja deitado, naquele belíssimo salmo de Davi, Ele nos sonda. E mesmo quando faltam em nós palavras, Ele conhece os nossos pensamentos. E Ele diz, tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. E esse Deus que nos ama profundamente, sabe que na nossa trajetória de crescimento, só há um olhar de doçura e misericórdia. Vamos imaginar como é esse olhar de doçura e misericórdia. Quando você vai passando numa escola infantil e você vê aquelas crianças bem pequenininhas, no pré-escolar, brincando, se pintando, mordendo uma a outra, você imagina que é um bando de bárbaros se matando? Ou você sorri pela infantilidade e percebe ali o germe de um ser humano que vai crescer? A gente consegue olhar até com doçura uma criança mordendo outra. É assim que Deus olha para a gente. Com a doçura de perceber crianças que irão amadurecer. Só que hoje as pessoas têm pressa. As pessoas querem respostas rápidas. Certa feita, um professor ouviu o seguinte do pai: será que não dava para tirar essas cadeiras e deixar o curso mais rápido, para o meu filho tornar um engenheiro mais rapidamente? Ele disse, sim, claro, é possível. Depende de que filho o senhor quer ter. Como assim? Por exemplo, para se ter uma melancia, bastam 6 meses. Mas para se ter um carvalho, são 100 anos. As pessoas querem rapidez, elas querem cura, elas não querem se deprimir, não querem ficar triste. As pessoas hoje chegam procurando um profissional de saúde e dizendo o seguinte: eu estou chorando muito. Aí eu pergunto, por quê? Meu filho morreu de acidente semana passada e eu queria deixar de chorar. A senhora está brincando comigo? Eu, no lugar da senhora, estava urrando, não era nem chorando. Porque a senhora não quer viver a dor da separação momentânea de um filho? Um amigo meu chegou, endocrinologista, e disse, eu não vou mais ser endocrinologista, cansei. Por quê? Os pacientes não querem mais emagrecer. Não quer não, eles querem ser emagrecidos. Eles chegam para mim e diziam, como isso, isso e isso, não vou abrir mão, doutor, agora eu passo um remédio para emagrecer. Então ninguém quer se deprimir, ninguém quer ficar triste, ninguém quer respeitar o fluxo da vida, que como as marés, ora avança, ora recua. Ora nos convida à exposição, ao contato, à brincadeira, ao lúdico, ora nos convida à auto-reflexão, a refazer caminhos, e isso implica uma certa angústia, uma certa dor, de se reconhecer, de se ver dentro de si algumas sombras incômodas. Mas essa paralisia da culpa, que gera o estado depressor em muitas criaturas, e que pode chegar a um estágio tão profundo, que gera um sentimento de que a única solução seria desistir da existência, é uma estratégia. Nós sabemos que em todos os quadros emocionais e de adoecer de um modo geral da alma humana, aqueles irmãos com os quais nós tivemos conflitos e provocamos dores e angústias horríveis, eles se aproveitam desses momentos para ampliar o sentimento quando não são a causa primária desse sentimento. Mas ainda há o fato de que uma vez feito o trabalho de desobsessão e aquele irmão, que é o grande objetivo da reunião e não quem chega obsediado, é socorrido, o indivíduo continua mal, porque ele não se perdoou. E o convite mais fantástico no processo de cura é um convite de perdoar-se para a construção de uma mente focada naquilo que tem que ser mudado e não naquilo que foi feito. Se tem um personagem assim que é rico nesse exemplo, ao meu ver, é Saulo de Tarso. Vamos imaginar essa cena clássica na porta de Damasco. Saulo era o quê? Quando a gente está estudando o movimento espírita, Saulo era o quê dos cristãos? Era o perseguidor dos cristãos. Dizer que Saulo era um perseguidor dos cristãos é ser politicamente correto. É ser doce diante de alguém que era pior que isso. Chico Xavier tem essa característica da doçura, né? Ao invés de dizer que as moças eram prostitutas, diziam nossas irmãs que vendem as forças sexuais da alma. Doçura de Chico. Você pode dizer que em vez do indivíduo ter sido traído,
que ele foi temporariamente obliterado do contrato afetivo. Fica bonito, fica mais chique, dá até para suportar o negócio. Dizer que Saulo era um perseguidor de cristãos é ser muito doce com um assassino. Ser muito doce com um burguês que em nenhum momento se reúne com o seu povo para tirar o invasor romano. Mas um homem que, usando de seu poder, de sua influência, enquanto o seu povo era escravizado, humilhado e as mulheres violentadas, passava todo o seu tempo perseguindo e matando quem tinham reconhecido e já estavam seguindo o mestre que ele esperou durante toda uma vida. Esse homem que foi discípulo de Gamaliel, um dos maiores comentadores da Torá, uma alma doce do Sinédrio. O Sinédrio era como o Senado brasileiro, tinha algumas almas boas. E estava lá entre elas Gamaliel, que foi o professor de Saulo. E quando Saulo chega em Damasco, simplesmente o impacto do contato com Cristo faz com que ele desperte e perceba que ele estava perseguindo e matando quem seguia o Messias que ele passou a vida inteira esperando. Talvez, naquele momento, tenha passado toda a trajetória de sua vida. Ele talvez tenha lembrado aos 12 anos o seu bar mitzvah, quando um jovem judeu recita todos os 5 livros da Torá. Ele tenha lembrado de Isaías, de Daniel, de todos os profetas que anunciavam que o Messias vinha. Talvez ele tenha entrado num choque momentâneo de dizer, eu não acredito que ele veio. Eu não reconheci e ainda perseguia quem o seguia. A pergunta é, quando Jesus chegou para Saulo, ele fez, primeiro sentimento da alma infantil, culpa. Eu não mereço sua presença, Jesus. Eu sou um ignorante. Eu passei toda a minha vida lhe esperando e quando você veio, eu não lhe reconheci e matava os que já te seguiam. Ele fez isso? Vocês lembram se ele fazia esse comentário, se culpando? Ele podia fazer uma outra coisa também quando a gente não quer mudar. Ou se culpar ou se justificar. Ele podia ter dito assim, pô Jesus, mas vamos combinar, tu me enganou, velho. Pô, velho. Porque assim, a gente estava esperando um Senhor dos Exércitos em toda honra e toda glória. Aí tu nasce numa manjedoura, perto de jumento, filho de um carpinteiro. Pô, hashtag me enganasse geral, velho. Podia ter dado um sinal mais claro. Podia ter feito um Face, colocado no Instagram. Cheguei, galera, estou aqui para salvar a humanidade e tal. Cadê você, meu irmão? Aí tu vem assim, devagarinho e tal. Ele se justificou? Ele se culpou? O que é que ele perguntou? O que queres que eu faça? Olha o que isso quer dizer. Se você está errando até aqui, simplesmente se culpar e se justificar é perda de tempo. Se você está errando até aqui, olhe para o alto e diga, Pai, o que queres que eu faça? Se está doendo, se está sofrendo, se está deprimido, se está angustiado, vai estudar Espiritismo. Não é por causa do que você fez na vida passada. Isso é desculpa. Não vá fazer regressão. Não gaste dinheiro. Não precisa. Se está sofrendo, se está doendo, não é pelo que fez, é pelo que continua fazendo. Porque um gesto de amor cobre a multidão dos pecados. Basta mudar o vetor da atitude que o mestre convida, entra na cidade. Jesus deu receita de bolo a Paulo. Disse assim, você vai fazer isso, que queres que eu faça? Isso, não, ele não deu. Você sabe que é muito comum, as pessoas chegam no centro espírita, aí vai para o atendimento fraterno, aí conversa, conta a história, a angústia e tal. E aí a gente leva na mediúnica o nome, atendido, solicitação, os mentores sabem detalhes do que está acontecendo, não conta nem para os médicos, porque não tem moralidade para entender e não julgar, e apenas aconselha que aquela família desenvolva mais a prática do Evangelho. Você recebe, dá uma palavra de conforto, oferece o Evangelho, solicita a esperança e diz, o que eles disseram? Que você tenha um pouco de paciência, mantenha sua fé em Deus, a prece e a prática do Evangelho. Sabe o que é que muita gente faz? Oxe, só? Decepção. Que as pessoas querem uma coisa mágica. Talvez a fogueira sagrada, o óleo ungido, uma coisa do tipo. As pessoas querem uma coisa mágica. Aí eu disse, a senhora entendeu? Eu vou repetir. Prática do Evangelho. Prática do Evangelho não é fazer mais Evangelho no lar. É viver o Evangelho no lar.
Jorge nos fez uma chamada muito importante sobre essa hipocrisia que existe na família. Eu conversava com um amigo meu, estranhamente a gente diagnosticando muitas famílias espíritas que os filhos não frequentavam o centro espírita. E eu disse, vamos conversar com esses jovens para ver o que está entendendo. Encontramos um buraco negro. Muitos diziam, meus pais são hipócritas. No centro falam manso, assim que entra no carro começa a detonar quem frequenta o centro. Tu viu a cara da cínica hoje? Aquela carinha de santa, boa noite, meu irmão, toma uma mensagem de Jesus. Aí a criança começa a ver que tem um discurso e uma prática que não estão incompatíveis. O indivíduo é todo solícito na instituição e todo distante em casa. Prática do evangelho não é fazer um dia a mais de evangelho. É vivenciar esse evangelho no ambiente mais difícil e onde tudo acontece, que é o lar. E nesse momento, a gente poderia se perguntar, Saulo pediu uma receita de bolo a Jesus? Vamos imaginar que ele resolvesse dar. Tá bom, já que você perguntou o que queres que tu faças. Vamos lá. Primeiro eu queria que você mudasse de nome. Saulo é muito judeu. Eu queria um nome assim mais cosmopolita. Paulo, acho mais legal, é mais greco-romano. Eu tenho um projeto para você, eu vou abrir franquias do cristianismo. Você vai inaugurar essas franquias. Você vai lá em Coríntio, na comunidade de Romanos. Você inaugura a franquia, passa lá 1 ano, fazendo treinamento, qualidade total, gerenciamento com as pessoas. Mas aí você vai para abrir outra franquia, para ninguém perder a qualidade do trabalho, você fica enviando cartas, porque não tem o WhatsApp, para manter a doutrina sã, as pessoas orientadas, porque vai ter um pessoal meio perturbado, porque o pessoal é tudo doente, você vai atrair um monte de doente para essas igrejas que você vai fundar. Você vai viver do seu próprio trabalho, você vai perder essa sua pompa, essa sua circunstância, você vai ser abandonado pelos seus, você vai pedir comida onde chegar, vai viver da caridade alheia, você vai ser apedrejado, você vai fazer viagens com angústia, com sofrimento, você vai passar 3 anos no deserto só para baixar a crista, para que Cristo haja em você. Humildade. Depois você vai ser preso, e numa segunda prisão você vai estar em Roma. Muitos de seus amigos vão lhe abandonar, você vai escrever uma carta. A última carta, a segunda carta a Timóteo. Timóteo é um dos poucos que vai ficar com você. Você não conhece, mas vai encontrar com ele. Fique tranquilo. #Timóteo, gente fina, não vai te abandonar. O único que vai estar lá com você, além de mim, claro. Nessa cidade que você vai estar lá, chamada Roma, vai ter um homem chamado Nero. Ele vai ter um surto psicótico, sem diagnóstico e sem Rivotril para tomar. Ele vai tocar fogo na cidade. Quando ele tocar fogo na cidade, o Ibope vai cair desgraçadamente e ele vai fazer o que costumará fazer no futuro um país que eu ainda vou fundar, chamado Brasil, vão ocupar a oposição. E aí você é a oposição, vai estar lá. Então você vai ser preso, um soldado vai chegar e decapitar a sua cabeça. Topa? Aí ele faria, Jesus, ó, tu é o cara, eu percebi, não rola mais perseguição da minha parte, tudo massa. Vou voltar para a Judéia, a gente se encontra depois. Não, sabe por que Jesus não deu receita de bolo? Porque é preciso que a gente mostre que é fiel no pouco para ser fiel no muito. É preciso que a gente mostre fidelidade no relacionamento para que haja investimento em nós. Por isso que André Luiz vai dizer, todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus. Olha só, todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus deverá aguardar sempre o melhor. E isso não é promessa de amizade, é a lei. Você não virou VIP. É a lei. Paulo disse isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Foi esse homem que percebeu que despertar por Cristo não era uma coisa instantânea e automática. Que a angústia ainda estaria presente em nossa alma. Existe um salmo que foi escrito por Asaf, que é o Salmo 77, que ele revela um estado depressor. E é um salmo muito interessante porque, vocês sabem, são 150 salmos que são hinos, que são cantados na escadaria do templo de Jerusalém, enquanto as pessoas entravam para os rituais, para as ablações, para os sacrifícios, para os holocaustos a Jeová. E Davi conheceu, caminhando na região, um jovem chamado Asaf, que tocava símbolo. Símbolo é como se fosse pratos. Aquele mesmo símbolo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um símbolo que retina. Imagina um prato que não emite o som correto. Mas Asaf, ao contrário, era um jovem que tocava muito bem.
e fazia parte da comunidade dos levitas, das tribos dos levitas, e então Davi o levou para Jerusalém para que ele fosse o regente do coral dos levitas. E dos 150 salmos, 105 são de Davi, 14 da família do Asaf, 7 deles. E o 73 e o 77 é interessante porque ele revela um estado de depressão em que ele diz: minha alma geme, não quero me consolar, me angustio e não consigo dormir, e não tem Rivotril para mim. Asaf está angustiado. E por que ele está angustiado? Porque ele está comparando a vida dele com a dos outros. Ele diz assim: por que é que os ímpios prosperam e o teu seguidor não? Sabe quando você tem assim, um vizinho ruim, corrupto, troca de carro, muda de casa, e você fala: meu Deus, eu não consigo nem comprar nenhum Fusca. Que coisa estranha, eu sou uma pessoa tão boa, tão decente, isso aqui prosperando, dá uma raiva. Porque a gente está fazendo o que ele estava fazendo no início do Salmo, medindo felicidade pelo olhar da matéria. Sentindo-se inferiorizado por se comparar com os outros no plano da matéria. Esquecendo que o objetivo e o projeto de Deus é muito maior. É um projeto de transcendência à eternidade. Por isso que os judeus esperavam um Senhor dos Exércitos que libertaria a Judeia de Roma, e veio um Cristo para libertar-nos do jugo de todo o mal da humanidade por toda a eternidade. Naquele momento, Asaf vai dizer isso. De repente, no meio do Salmo, no versículo 10, ele diz: não, acordei, mudou-se a destra de Deus sobre minha cabeça. Na verdade, ele que mudou o pensamento e entendeu: Deus é pura e imensa misericórdia. Isso mostra, tanto nesse Salmo 77, que está já, digamos, convertido ao Evangelho do Cristo, que não significa mudar de religião, mas mudar de atitude. Não implica dizer que imediatamente a paz visita nossos corações. Começa o diagnóstico da doença e agora a profilaxia para a cura. Por isso que Paulo vai diagnosticar, numa carta que ele manda aos Romanos 7:22, quando ele diz: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o meu entendimento eu tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros opera uma outra lei que me deixa debaixo da lei do pecado. Ou seja, pô, já sei o que é certo. Eu fui para o congresso, eu fiz o ESD, eu faço sopão, campanha do quilo. Aí eu chego lá no trabalho e sou ruim igual aos outros, que coisa triste. Eu sei o que é o bom e ainda faço o que é o mal, ambivalência psicológica. Aí você entra na crise. A crise pode gerar um estado de depressão se você entrar na culpa. Mas se você entrar no que Joana de Ângeles nos propõe, troque culpa por responsabilidade, que foi o que Paulo fez. Tá bom, eu vinha fazendo tudo errado até aqui. A partir daqui, o que é que eu faço para acertar? O que queres que eu faça? Eu não vou perder tempo com o que foi. Vou perder tempo, não. Eu vou ganhar com o que vem. Eu não vou ficar mais punindo pelo que eu não sabia. Porque ele vai dizer isso nesta carta. Talvez um diagnóstico sobre sua própria condição. Quando na primeira carta, Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, que muita gente acha que é de Renato Russo, desculpa, não é dele, é de Paulo. No finalzinho ele vai dizer assim: quando eu era criança, eu agia como criança, me comportava como criança. Mas agora que eu sou adulto, nada disso mais me convém. Traduzindo, tecla SAP. Antes de conhecer o Evangelho Redentor do Messias, do Cristo, a nossa mais alta esperança, eu agia como um ignorante. Eu vivia como um ignorante. Eu me pautava pelos valores de um mundo doente, que o próprio Cristo já dizia, jaz no maligno. Mas agora que eu conheço, nada disso mais me é permitido. Nada disso mais me convém, aliás. Porque ele vai até dizer: tudo até pode ser permitido, mas nem tudo me convém. É a seleção do que entra em mim, do que eu vivencio, que vai definir se eu sou um candidato ou não à depressão e à tentativa de suicídio. É quando eu seleciono que valor pauta a minha vida. Vocês terem uma ideia, nós estamos nesse ambiente. E as pesquisas na neurofisiologia dizem que aqui nós estamos captando 40 bilhões de bytes de informação. Mas só vamos reter 2.000 bytes de informação. Até o cantinho dessa sala, que tem alguma coisa, uma rachadura, o nosso cérebro está captando, mas ele tem que selecionar o que vai arquivar. Assim também é a alma humana. Numa sociedade como a nossa, em crise, em que se tem uma tendência muito grande de preponderamento, digamos assim, da execução ou da divulgação do mal, a sensação de depressão é terrível. Sobretudo levando em consideração nossa dificuldade, aqui,
quando a gente encarna, a gente incorpora nesse avatar, que a gente tem que devolver. Não sei se vocês sabem disso, lamento informar. Tem um prazozinho de validade que vai vencendo, a gente devolve o avatar. Esse avatar, chamado corpo físico, ele tem um cérebro que interpreta o mundo material para o mundo mental e espiritual. Mas ele é muito passível de enganar. Muito passível de enganar. Nosso cérebro não diferencia ficção de realidade. E eu não sei se vocês ouviram hoje de manhã, no café da manhã, alguém que estava vindo para cá, o evento que aconteceu numa cidade aqui próxima de Goiânia, de Uberlândia. Uma mãe que tinha acabado de ter um bebê, mais ou menos 17 anos, com muita angústia, porque com essa história do Zika vírus, a angústia muito grande das mães com bebês ou grávidos hoje em dia, morando numa casa dessas que não tem forro, é telha, e o marido vigilante noturno, ela é exausta, depois de passar 2 dias acordada com um neném que estava com febre, dormiu na sala. De repente ela acordou num susto, porque um barulho na casa aconteceu, e ela percebeu e lembrou que tinha deixado o bebê sozinho no quarto. E ela relata que quando passou pela cozinha, já viu a porta aberta. E quando ela chegou no quarto... De novo, né, Rubens? Teve medo de novo, Rubens? Eu fiz isso para quê? Tem um propósito, gente. Primeiro, para beber minha aguinha, que eu quebrei meu copo. Mas, sobretudo, para provar a tese. A mente não diferencia ficção da realidade. Percebeu? Fiquem tranquilos, essa criança nem existe, eu acabei de inventar isso. Está tudo bem nessa família ficcional, mas vocês entraram no clima, imaginaram a casa. Vê como é fácil enganar a mente humana. Vê como é fácil chegar para você e dizer assim: ninguém te ama. Você não merece ser feliz. Você é burro, você é feio, você é incompetente, você é incapaz, você não presta. Se mata logo. Desiste. Para com essa dor de ser tão incompetente. A gente termina escutando. A gente tem que pensar que o mundo fica dizendo, você não vale nada. Mas Jesus diz, mas eu gosto de você. Porque a relação de Deus conosco, nessa representação simbólica deste filho amado dele, é que Deus não nos ama se nós formos assim. Deus não nos ama se nós passarmos num bom curso no Enem, se nós darmos orgulho à família. Deus nos ama apesar de, porque Cristo é o protótipo daquele que nunca desiste. Que é assim que nós devemos ser com os nossos, mas sobretudo conosco mesmo. É ouvir essa mensagem dizer, eu sei da minha imperfeição, mas o amor de Deus transcende minhas incompetências e me possibilita me resgatar. Porque eu estou aqui pela misericórdia infinita de um Pai que tanto me ama, que nem me faz lembrar do mal que eu fiz, para que eu tenha um mínimo de paz para recomeçar. Que é capaz de me colocar na família do meu algoz ou da minha vítima para transformar ódio em amor, que jamais quer se afastar. Por isso, não escutarei a trama que diz que eu sou incompetente, que eu sou incapaz, que eu não presto. Eu vou me concentrar num processo sereno de autodescobrimento. Joana nos diz o seguinte, o ser consciente é aquele que nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Olha a cena. Mulher, onde estão teus acusadores? Não sei, Senhor. Ninguém mais está aqui com as pedras na mão. Eu também não te acuso. Nem culpa, nem justificativa. Transformação. Vá, minha irmã, não volte a pecar. E se ela pecasse, ele desistiria dele? Dela? Não. Mas nem sempre ela estaria perto para evitar o apedrejamento. E é um amor tão transcendente que o mesmo Davi, que conheceu Asaf e o levou para Jerusalém para cantar no templo, fez um salmo que é talvez a mais bela oração que existe
do Antigo Testamento. Diante de uma situação difícil, lembrando de sua angústia de jovem pastor de ovelhas, tentando entender Deus a partir de sua perspectiva de pastor de ovelhas, ele faz o que a gente chama de ancoragem psicológica. O que é uma ancoragem psicológica? É quando, para nomear o novo desconhecido, eu uso o velho já conhecido. Por exemplo, quando pela primeira vez os seres humanos viram objetos voando de forma circular no planeta, chamaram de quê? Disco voador. Eu conhecia disco e conhecia capacidade de voar. Usei palavras velhas para descrever uma coisa nova. Depois eu dei um nome novo. OVNI, objeto voador não identificado. Então Davi estava querendo entender como era Deus. Ele já tinha várias concepções de Deus dos profetas. Isaías que tinha estabelecido que Deus nem mente nem se arrepende, posto que não é homem para se arrepender. Ou seja, Deus não tinha humores que oscilava. Deus também não podia, por isso, odiar. Como antigamente se percebia. Não é que há incoerência na concepção de Deus nos textos. Há evolução conceitual de Deus nos textos. Não incoerência. E aí então ele queria entender esse Senhor dos Exércitos. Como era ele? Naquela angústia, talvez ele começou a imaginar a vida comum dele, de um jovem pastor que diariamente pegava suas ovelhas e levava para águas tranquilas, primeiro para pastos verdejantes, depois que elas se alimentavam no sol escaldante da Judéia, levava para águas tranquilas, e de vez por outra havia uma grande tempestade que se pronunciava sobre aquela região, e para poupar as ovelhas ele voltava por um atalho em que havia duas montanhas tão próximas uma da outra, que fazia sombra uma sobre a outra, e só tinha sol no meio-dia. E como tinha um precipício, como esse palco, muitas vezes havia latrocínio, assassinato seguido de morte. Haviam ladrões que roubavam e empurravam as pessoas para morrer. Por isso esse vale, em que uma montanha tão próxima da outra fazia sombra e que havia muito assassinato, era conhecido como o Vale da Sombra e da Morte. Mas para poupar as ovelhas de uma grande caminhada, Davi passava por lá, jovem e tempestuoso. E aí ele teve um insight, é isso. Agora eu entendi. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Me fará andar por pastos verdejantes, depois irá levar a minha alma para águas tranquilas. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Olha o consolo. Olha um pai que não desiste. Mesmo nas escolhas infantis do pródigo que sai, perde toda a herança, aguarda, espera, anseia e sabe que o filho vai retornar para os braços. Mas ele continua no salmo e diz, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando eu li, eu fiz, estava tão bonito. Então, os pastos verdejantes. Para que uma vara e um cajado aparecer agora para consolar ninguém? O que um pastor de ovelha faz quando uma ovelha está prestes a cair no precipício? Ele faz uma terapia. Minha irmã, não vá. Não cometa suicídio. Ninguém sabe se você vai nascer um cavalo na outra encarnação. Não faça isso. Se você tem um filho e está com um preguinho para colocar no interruptor da tomada, você fica lá dizendo, meu filho, não faça isso. Você vai receber uma carga de 220 volts, vai ficar torradinho, mamãe vai ficar triste, vai ter um velório. Você vai dizer isso? Você desesperadamente puxa a criança. O que é que ela faz? Chora. Ela se sentiu o quê? Agredida. Mas você fez o quê? Salvou. A disciplina da vara e do cajado do pastor que jamais desiste nos faz voltar ao caminho da retidão. Às vezes, essa disciplina nos leva à dor. Dor jamais entendida por Deus como punição. Dor sempre percebida pelo ser que é puro amor como o último dos recursos para que o filho mude o caminho. Essa dor tanto pode ser física, como uma doença orgânica, como pode ser interna, com uma doença emocional. Essa dor está a nos anunciar a necessidade de mudança de roteiro. Está a nos convidar para mudar a forma como nós estamos gerenciando a vida. Nesse momento, nesse projeto que a gente percebe, existe um grande caminhar que nos convida a estágios de adoecer para acordar a consciência. O que é indicado nestes casos? É que a gente perceba o que nos provoca angústia. E o que foi interessante notar nas pesquisas sobre comportamento humano foi descobrir um padrão. A angústia humana sempre tem uma base, a comparação. Sempre que eu estou mal,
eu estou me comparando com alguém. Sempre que eu estou angustiado, eu estou me comparando com alguma situação. Isso implica dizer que eu deixei de focar a minha própria vida para focar a vida do outro. E isso é angustiante. Porque existem milhares de pessoas melhores do que a gente em tudo. Mais bonitas, mais inteligentes, mais evoluídas, mais ricas. E nós temos uma infantil capacidade de apenas analisar quem está por cima. Eu tenho uma paciente que tinha uma depressão profunda e uma vez ela chegou para mim no consultório e ela tinha assim um monte de gente que ela detestava. Porque às vezes a depressão é tão profunda que você fica tão amargo que ninguém quer estar perto de você. Você é a pessoa mais carente, tudo que você quer é companhia, mas a sua forma amarga de ver e vivenciar o mundo é tão grande que você afasta todos de você. E ela tinha um monte de pessoas que ela não gostava. Ela fazia o curso de medicina e uma vez chegou para mim e disse: "Você acredita, estou com ódio daquela nojenta." Aí sentou. Aí eu fiquei: qual será? Ela tinha uma lista enorme de nojentas. Eu fiz: "É alguém que eu conheço?" "Não, essa é nova." Aí eu fiz: "E tua lista aumenta." Ela fez: "Você não sabe o que é que ela me fez?" Eu digo: "Então me diga, você acredita que essa nojenta, toda vez que vai apresentar um seminário, tira 10? Só para me provocar?" Eu fiz: "Eu já tinha percebido algumas características do seu comportamento. Isso que eu vou fazer agora chama-se terapia de choque. Eu já tinha percebido alguns comportamentos seus, mas esse particularmente eu não conhecia." "Qual?" "Você é burra." Ele olhou assim para mim: "Como assim?" E como você não é aqui do Nordeste, a gente tem um jargão para especificar esse tipo de burrice sua. É burra com força, com vontade de ser burra. Um desejo íntimo de ser burra, de ser incapaz, de ser incompetente. Ela fez: "Cara, eu estou te pagando, sabia?" Eu disse: "Para dizer a verdade. Um amigo seu jamais lhe chamaria de burra com força. Você não vai me bater, ainda vai pagar a sessão. Terapia é isso. Eu estou lhe dizendo que você é burra com força." "Por que você está dizendo que é burra?" "Porque quando a gente vê alguém brilhar, a gente se inspira, a gente aprende. E não lamenta a luz do outro, acende a própria luz. Quando a gente vê alguém brilhar, a gente pensa: a luz que brilha nele vai brilhar em mim, porque sou filho do mesmo Pai." Quando você vê alguém brilhar, você comemora, porque aquela pessoa começou a conseguir algo que você brevemente vai conseguir. Porque você começa a perceber como Deus age no coração que se permite passar pelo seu amor. Aprenda. 6 meses depois, elas defendiam um seminário juntas, se tornaram melhores amigas. Ela diminuiu a lista de inimigas. Porque se tivesse beijinho no ombro, na época dela, ela cantava lá no consultório. Né? A ideia de concorrência, de olhar para o outro como um rival, de olhar para o irmão do lado como alguém que eu tenho que passar por cima no trabalho, isso gera angústia. De olhar o meu cunhado como alguém que eu tenho que ganhar mais do que ele, isso gera angústia. De olhar para a minha sogra como alguém que eu quero que pegue logo o aeróbus, isso provoca angústia. Nós estamos aqui para conviver com as pessoas nesse desafio constante e conviver com a pessoa mais difícil. Porque quando eu estou com raiva de alguém, eu posso dar um tempo. Pego o carro e dou uma volta, vou tomar um sorvete. Respiro, reconfiguro e volto. Porque isso é família. Família é aquele lugar que tem hora que você não sabe como suporta estar lá. Mas, sobretudo, que você não sabe como pode viver sem estar lá. Em que a gente oscila no mundo que vai entre essa angústia que Paulo detecta, da ambivalência psicológica. Por isso, quando a gente começa a diagnosticar esses sentimentos que nos faz sentir inferior, a gente pensa: eu preciso ser resgatado. Eu preciso acreditar em mim. Eu preciso olhar para mim com misericórdia e condescendência. Eu preciso desse olhar condescendente para comigo mesmo. E eu lembro que tem uma música que eu costumava cantar muito, né? Esse livro, o primeiro que eu lancei pela FEEG, o Auto Perdão, ele é um livro que eu trato muito de uma história que foi o perdão do meu pai, que era uma coisa que me deixava muito infeliz. Aquela clássica história de um pai alcoólatra que deixou uma família passando necessidade e fome. Eu era daquela geração que só tomava refrigerante no final do ano quando estava muito doente. Aquela geração que não comprava roupa, porque vocês sabem
Pobre não troca de roupa, é a roupa que troca de pobre. Você vai recebendo de alguém, de alguém, de alguém, de alguém. Enquanto aquilo não vira um mulambo, alguém está usando aquela peste, aquela camisa desbotada que você costura. Uma vez eu recebi uma calça que não tinha zíper, minha mãe costurou, eu fui para um aniversário, bebi refrigerante, não pude ir para o banheiro porque simplesmente não tinha como abrir a calça. E toda vez que isso acontecia, eu dizia, por causa do meu pai. Quando eu fui casar com minha esposa, depois de eu tê-la convencido, muito moído, ela disse, eu só caso com você se você perdoar seu pai. Porque eu não quero casar com um homem que vai ser pai e que não perdoa um pai que tem. E eu comecei a fazer um resgate. Perdoar meu pai significava perdoar alguém que eu sempre acusei, sempre tive lá como um bode expiatório para culpar quando tudo dava errado. Tão conveniente, né? Eu já faço 30 anos de idade, culpa do meu pai. É tão conveniente esse discurso da vítima. E tinha uma música que eu adorava, que é uma poesia bonita, mas é a música da vítima. Veja só. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia, só sobraram restos, e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Olha a vítima. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto à meia-noite, a minha luz, como dói. A vítima. Alguém que não se responsabiliza sobre a própria vida e age. Alguém que encontra culpados para se sentir triste, mas não se responsabilizar e não agir. Alguém que não perdoa, não porque não pode, mas porque não quer. Porque quer continuar na condição de coitadinho. Enquanto a gente está assim, nada acontece. Porque Jesus pergunta, queres que eu te cure? Tem que haver uma disposição íntima nossa. Uma vontade pessoal de curar. Uma vontade de se sentir capaz de ser amado por Deus. Olha o amor de Deus como é infinito. Você pensa em Osama Bin Laden. E imagina assim, que Deus ama ele profundamente e não vai desistir dele. Que um dia, das dores do processo de autoexpurgamento no qual ele se encontra, ele será resgatado. Que um dia ele despertará a consciência. Que um dia ele desenvolverá competência, desenvolver a cura de uma doença para salvar tantas vidas quanto ele matou. E assim uma misericórdia infinita que se revela a cada momento de um Deus que jamais desiste. Nós precisamos ter paciência com a nossa própria existência. Precisamos ter foco com a nossa própria vida para perceber que esse amor é mais transcendente do que a gente pode imaginar. Eu lembro dos muitos momentos na minha vida em que eu pensei em desistir. Eu lembro das muitas vezes que a angústia tomava conta de uma forma tão forte que eu achava que a melhor solução era sair do cenário da terra. Mas ao mesmo tempo me vinha aquela sensação clara. Eu não posso desperdiçar a oportunidade que eu recebi. Quando eu comecei a equacionar algumas situações de perdão na minha vida, ao perdoar meu pai, finalmente eu percebi que eu nem direito de perdoá-lo tinha. Porque eu não tinha direito sequer de odiá-lo. Porque pelo fato de eu estar aqui, não importa tendo sido ele ou não competente na tua tarefa que ele tinha que ter cumprido, só o fato de eu estar aqui, pela vontade dele e da minha mãe, já gera uma dívida impagável. O que me só cabe ser reverenciar a eles. Sou eu aqui o resultado de um homem e de uma mulher, filhos de mais 2 homens e 2 mulheres, meus avós, nessa constelação que permite voltar à Terra para fazer algo diferente. Permite voltar à Terra para receber um novo convite. Permite voltar à Terra para ser um trabalhador da última hora, como todos nós somos. No momento de crise, de angústia, de desespero, em que almas inteiras perdem as vidas pela desesperança. E lembrar, nunca estamos sós. E lembrar, Deus jamais desiste de nós. E lembrar, Jesus está no leme. Toda essa angústia temporária passará. Toda essa dor temporária cessará. Porque um dia novo irá amanhecer.
Estamos aqui construindo uma nova aurora e recebemos hoje um convite. Quando digo hoje, não é no congresso, hoje nessa existência. Nós, que no campo da fé, no passado, muito nos equivocamos, recebemos um doce convite do Cristo para estar aqui, junto da terceira revelação, para desta feita, com consciência, agir para mudar a nossa história e a história do mundo. Não nos cabe o sentimento infantil do desespero, da angústia. Nos cabe o sentimento de resgate. Que possamos entender quando Cristo diz que somos, sim, a luz do mundo e o sal da terra. Porque o nosso brilho não nos pertence. Porque entendemos quando Paulo diz, já não sou eu quem vive, é Jesus quem vive em mim. É num processo de construção de uma personalidade que transcende a angústia temporária das comparações infantis e se percebe um ser de um projeto de eternidade, amado de forma particular por um Deus que criou deste jeito. E a melhor homenagem que podemos fazer a esse Deus que nos ama é sermos nós mesmos. Ele nos criou único. Haroldo, Rossandro, José, Wagner, Jorge, únicos. A coisa mais ridícula é quando você abre mão de ser você para ser o outro. Porque Deus nos criou único e nos ama como somos. É por isso que Jesus dizia, vem como estás. Vem desse jeito. E eu, como um oleiro, te farei um vaso novo. Para um vaso novo acontecer, é preciso quebrar o vaso velho, é preciso transformar tudo em barro, para que ele possa nos moldar uma nova criatura. Pois, se no passado a minha música predileta era essa que eu estava cantando com vocês, qual seria a música então de agora? Eu vou aproveitar para azucrinar os ouvidos de Haroldo agora. Qual seria a música? Quando você simplesmente deixa de ser a vítima, quando você simplesmente deixa de encontrar culpados, quando você simplesmente entende a sua condição de alma eterna, entende o valor que você tem, você faz. Ando devagar, porque eu já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe o sol leva a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Vocês conhecem o refrão? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder florir, é preciso a chuva para sorrir. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Nós não podemos delegar ao outro a tarefa de ser luz por nós. Nós não podemos delegar ao outro a tarefa de executar o perdão que nos pertence. Nós não podemos esperar que a salvação venha de fora, porque Jesus conta conosco para a regeneração deste planeta. Muita paz e muito trabalho para todos vocês.